Medo, mistério, sobrenatural, forças ocultas, extraterrestre, sexto sentido, crimes, mistérios não solucionados. Calafrio. Alô, marciano, aqui quem fala é de Sete Além. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podsfrio, o podcast do Calafrio, disponível nas principais plataformas de podcast. Aqui quem vos fala é o Eduardo Marques Alexandre, ou o Mr. Calafrio, já é o meu novo codinome que eu mesmo inventei. E o Calafrio Real ele é um projeto que começou como um blog, hoje em dia é um canal no YouTube e também é esse podcast aqui que estamos agora investindo massivamente e abordamos nessas plataformas casos criminais, mistérios e assuntos esotéricos em geral. Esse ano nós estreamos o Podsfrio, que é o podcast do Calafrio, e os nossos conteúdos estão sendo totalmente elaborados para essa plataforma. Então esse episódio, por exemplo, ele é totalmente inédito. Eu nunca falei nem no canal e tô falando aqui em primeira mão. É um assunto bem interessante, né? Vocês já viram aí qual é o assunto, ainda não vou revelar agora. Mas é um assunto muito interessante e mesmo os que eu já gravei lá no canal, quando eu refaço ele para cá, pro Podsfrio eu gravo de novo, trago novas informações, trago às vezes convidados, é um pouco mais completo, vamos dizer assim, como tem mais tempo, né? Então é mais completo, ou seja, dá mais trabalho para editar. Gente, eu tô tomando aqui um cafezinho com leite de coco, porque tá muito frio hoje para gravar. É domingo à noite, eu tô aqui gravando 9 horas. Estamos no apoia-se.com, um site de financiamento coletivo com o intuito de manter a produção de conteúdo do Calafrio. Então, se puder e quiser, você pode nos apoiar com um valor a partir de R$5 mensais, o que ajudaria muito. Ainda não temos apoiadores, mas acreditamos que teremos em breve. Os apoiadores terão benefícios exclusivos, como acesso aos vídeos do canal antes de estreia e outras cositas más que eu pretendo elaborar ainda. Para quem quer fazer uma contribuição avulsa, sem nenhum tipo de vínculo mensal, eu vou deixar a nossa chave Pix, que é o e-mail realcalafrio@gmail.com, e tá tudo na descrição do episódio, tá, gente? Todas essas informações estão na descrição desse episódio, se vocês depois quiserem encontrá-las. Eu tô pensando num grupinho de apoiadores pra gente conversar lá e também vocês me enviarem sugestões e também comentários sobre o conteúdo aqui, o que vocês querem e opinarem também. O que vocês acham, hein? Aguardo vocês então como apoiadores. Quem não puder ajudar financeiramente pode também auxiliar com certeza na divulgação do nosso conteúdo, enviando para amiguinhos que curtem histórias estranhas e assustadoras, misteriosas. Isso ajuda muito, gente, vai ser essencial. Lembro também vocês que a gente tá pelas redes sociais e precisamos que vocês estejam lá conosco. Nos sigam no @calafrioreal no Instagram e também no meu Instagram pessoal, quem quiser me conhecer um pouco melhor é @mreduardoalexandre. E também temos Twitter e página no Facebook. Gente, eu falei demais, vou deixar todas as informações aqui linkadas no episódio. E bora pro episódio 7. O episódio 7 é o episódio 7 Além. O termo 7 Além tem sido um trending topics nos últimos anos no Brasil. Mas o que é 7 Além, pessoal? Os jovens e adolescentes brasileiros andam intrigados com o tema. Aliás, Luciano Milici, escritor especialista em marketing, alega ter o primeiro registro de 7 Além e ele registrou esse nome como uma marca e também as variações desse nome, porque tem 7 Além escrito junto, 7 Além escrito separado, 7 Além escrito com S, com C, com o próprio número, então é uma loucura. E o Luciano Milici
ou Milice, não sei, ele registrou como uma marca porque ele foi a primeira pessoa a abordar esse tema e vocês vão conhecerem essa história daqui a pouquinho. Mas o que é isso aí? É um lugar? É uma cidade? Ninguém sabe, mas a gente tem uma noção. O universo de Sete Além ele começa com uma experiência real, segundo a pessoa que relatou, vivida por aquele Luciano que eu acabei de citar, o Luciano Milice, em 1994, quando ele tinha 19 anos de idade. Esse primeiro relato de Sete Além veio lá na época do falecido Orkut, aconteceu bem antes, mas onde ele publicou, o Luciano publicou essa história foi no falecido Orkut, que rest in peace, que foi lá no começo das redes sociais. Para quem não sabe, o Orkut foi uma rede social muito utilizada há anos atrás e que era muito semelhante ao Facebook, gente. Era basicamente o Facebook em português. Dentro do Orkut existia comunidades e comunidades eram basicamente grupos do Facebook hoje em dia, para vocês saberem como era. E o Luciano ele criou uma comunidade no Orkut chamada Sete Além no ano de 2008, onde o criador compartilhou a história e a experiência dele vivida no local, em Sete Além. A história teria ocorrido nos anos 90, em meados de 1994, onde ele, o Luciano, passou por uma experiência um tanto quanto grotesca e assustadora. Mas só 10 anos depois de ter vivenciado sua passagem em Sete Além, Luciano resolveu revelar para outras pessoas, criando a tal comunidade no Orkut. Até porque na época que ele passou essa experiência, não existiam as redes sociais virtuais, Então não tinham muitas possibilidades de as pessoas compartilharem as experiências delas, não tinha essa facilidade de as redes sociais, de postagens, de ter um acesso à mídia muito fácil. Então o Luciano colocou nessa comunidade do Orkut o relato do que aconteceu com ele, que aconteceu num dia comum durante a rotina dele, e vocês vão ouvir agora. Em 1994, Luciano Milice, morando distante da faculdade em que estudava, pegou um ônibus, como ele fazia rotineiramente, em uma movimentada avenida de São Paulo. Mas nessa tarde quente de outubro, ao embarcar no coletivo e trocar o Discman por um livro, ele fez bem, gente. Aliás, foi sem nem olhar o destino, porque o Luciano entrou no ônibus sem olhar qual era o destino, porque todos os itinerários que passavam por ali, eles faziam a rota que ele precisava, então ele fazia um caminho ali que qualquer ônibus que passasse ia fazer, como se fosse tipo uma reta, por exemplo. Logo de início, o Luciano ele procurou um lugar para sentar, é dos meus, porque eu também, se tem um lugar, eu mapei o ônibus todo para procurar um lugar que se tiver eu vou me sentar. E ele começou a ler um de seus livros quando ele sentou lá. Era algo que ele fazia corriqueiramente, aproveitava ali o momento no ônibus para ler. Eu não consigo ficar muito atento no ônibus, eu sou bem distraído, então eu não costumo ler não. E ele continuou lá lendo o livro dele na viagem sem se importar com nada. O Brasil que lute, Só que algum tempo depois o Luciano percebeu que o ônibus estava demorando um pouco para chegar no seu destino, ele notou ali que estava demorando demais. Em seguida uma senhora se aproximou dele e lhe perguntou algo bem estranho. Abre aspas, você não vai para Sete Além, vai? O Luciano ficou bem assustado, se perguntando o que era aquele Sete Além que a mulher tinha falado, porque nunca tinha ouvido falar sobre isso, ainda mais com uma velha senhora o abordando assim de repente, bem invasiva, falando de algo tão específico. E o que ele conseguiu responder foi apenas... Sete Além? Como assim? Então ela respondeu para ele meio irritada... Esse ônibus vai para Sete Além, é melhor você descer. Luciano apenas sorriu com o canto da boca, confuso, olhou para os lados e notou que os demais passageiros estavam todos olhando para ele. E eles pareciam todos meio sinistros, assim, uma cara meio estranha, se é que vocês me entendem. Em meio a essa situação totalmente inusitada e bizarra, os passageiros começaram a repetir: vai descer, desce, desce agora. Então o cobrador do ônibus percebeu aquilo tudo, ele também encarava ele com um maço de notas na mão e gritou para o motorista: vai descer! O coletivo parou, o ônibus parou e assustado com a situação, imagino assustado e envergonhado, Luciano levantou-se, passando por todos os demais passageiros que abriram caminho ali no ônibus e desembarcou.
tentou encontrar uma explicação achando que fosse um ônibus particular, talvez, mas ele lembrou que havia esse cobrador, né, que já representava que não era um ônibus particular. Então, quando o Luciano ele fez esse grupo de discussão, em média ali 10 anos depois, ele foi bombardeado de histórias semelhantes, além de outras muito sinistras, envolvendo experiências em que as pessoas de forma distraídas, em rotas familiares também, acabavam chegando em Sete Além. O nome Sete Além permaneceu na mente de Luciano e dias depois do ocorrido, ele passou a sonhar com este lugar corriqueiramente. Pelo menos uma vez por mês ele afirma sonhar com as suas ruas estranhas. Então o Luciano criou uma comunidade na extinta rede social Orkut para contar e também para saber se as pessoas conheciam Sete Além, se tinham alguma informação ou experiências similares, mas o termo ele só viria a ganhar repercussão nacional em 2016, quando o Luciano comentou a sua experiência em um post do site BuzzFeed, intitulado 9 histórias que farão você acreditar em universos paralelos. Sobre Sete Além, o que as pessoas relatam em geral é que é um lugar de casas decadentes, postos de beira de estradas empoeirados e fedidos, luzes fracas, pessoas ríspidas, algumas mais benevolentes que aparecem para ajudar, e de crianças pálidas com olhos amarelos ou totalmente pretos, com roupas velhas ou de outras épocas, geralmente com roupas dos anos 30 até meados dos anos 80. Tudo isso em um cenário em sépia ou sombrio. Gente, é um lugarzinho bem esquisito, né? Eu acho que eles usam muito essa linguagem daqueles filmes estranhos, assim, os desenhos animados, que as pessoas, sabe, estão tipo todo mundo meio morto, assim. Não sei se vocês têm essa imagem na cabeça, mas um ônibus assim cheio de pessoa meio zumbi, talvez. Ai, gente, eu tô falando, não tô dando de entender nada, mas é isso aí. Hoje em dia, e cada vez mais pessoas relatam experiências similares com a que o Luciano contou lá em 2004 no Orkut. E com o crescimento orgânico que teve o universo paralelo de Sete Além, outras pessoas também deram as caras e compartilharam mais histórias curiosas desse lugar misterioso e desconhecido pela grande maioria da população. Então, gente, eu vou contar mais algumas outras histórias de Sete Além que viraram assim conhecidas a partir da internet, com as chamadas creepypastas e também com os fóruns de discussão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história de uma mãe que ficou sabendo que a filha dela tinha ido para Sete Além e ficou por lá há algum tempo. A menina que visitou o Sete Além. Esse é um dos relatos mais curiosos de todos, segundo o site de referência que eu vou referenciar no final, pois se trata de uma visitante que realmente conheceu esse lugar sombrio. A história de uma mulher chamada Antônia que supostamente teria perdido sua filha dentro de Sete Além. Meu Deus do céu, imagina, gente. Antônia conta que tudo parecia estar normal, um dia perfeitamente pacato. A mesma se encontrava em casa quando seu telefone começou a tocar e então Antônia foi atender o telefone. Era um homem que relatou que ela deveria ir buscar sua filha em uma escadaria em um específico condomínio. Mas Antônia estranhou muito a ligação e fez várias perguntas ao homem como: escadaria? Condomínio? Que condomínio? Minha filha está aqui em casa, como assim? O homem respondeu bem sucinto: eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? Se a senhora quiser reencontrá-la, é só a senhora ir até a escadaria do condomínio. Antônia ficou assim enfurecida, meio braba, e também ficou bem angustiada. Ela começou a gritar com o homem ao telefone, alegando que seria apenas um trote, e ameaçou ligar para a polícia. E nesse momento a ligação caiu. Passou-se um dia e a filha de Antônia ela saiu com o pai. Mas quando ela voltou estava totalmente assustada e vestia uma camiseta verde, como o homem falou na ligação. A filha contou à mãe que teria se perdido no prédio, no meio do passeio com o pai. Perdida e sem ninguém para ajudá-la, ela começou a chorar e gritar para ver se alguém a encontraria. Até que um homem muito estranho, de olhos amarelos, apareceu para prestar uma possível ajuda à criança perdida. Será que o homem estava com hepatite, gente, se ele estava com o olho amarelo? Mas o homem acabou assustando a criança ainda mais, dizendo que eles estavam em Sete Além. Mas Antônia não acreditou, achou que era coisa da cabeça de sua filha por ter uma imaginação fértil.
Porém, a menina jurou que seu relato era verdadeiro. Então a menina completou que o homem lá de olhos amarelos teria ligado para a mãe dela, alegando o desaparecimento da menina e afirmando que ela estaria perdida. Tudo isso não teria demorado cerca de algumas horas para Antônia, mas a menina afirma que em Sete Além ela teria passado 7 dias, o que era muito diferente da realidade, né? Que foram ali algumas horas que ela estava com o pai dela, ficando perdida por 7 dias dentro de Sete Além, sem conhecimento algum do lugar, e só conseguiu voltar para casa porque esse homem esquisito a levou para uma tal escadaria, onde ela desceu e encontrou seu pai, conseguindo assim sair de Sete Além. Gente, essa história é meio esquisita, né? Depois a gente comenta um pouco mais, mas não sei, é meio vaga essa história. O pai dela não falou nada, deixou ela em casa, nem conversou com a mulher, que mesmo que eles não tivessem, né, uma relação boa, a menina ali meio que sumiu, depois, não sei, pra mim ficou meio vago. Talvez também foi o modo com que foi escrito, mas meio estranha essa história. Mas não acabou por aí, a gente tem mais relatos de Sete Além. Uma viagem no banheiro do shopping. Esse outro relato supostamente aconteceu em Porto Alegre, mas Baguari, aqui no Brasil. Júlio teria ido ao banheiro de um shopping em sua cidade, mas quando ele saiu do banheiro após usá-lo, teria notado que não estaria mais presente na nossa realidade. Gente, qual é a nossa realidade? Pois o shopping teria mudado por inteiro, ficando totalmente diferente e macabro, onde as pessoas eram todas parecidas e essa aparência era bem assustadora. Além disso, as lojas desse lugar teriam mudado completamente, vendendo itens bizarros e aleatórios como ganchos, ferraduras e até animais. Luísa Mel, chega aqui. O Júlio então ele tentou se situar, encontrar ali alguma coisa mais normal que ligasse ele com a realidade. Então ele achou uma menina que ele aparentemente achou que ela era normal, abre aspas, se é que existe alguma coisa normal. Porém, quando ele analisou bem, ele viu que ela tinha olhos fundos obscuros, estando totalmente pretos, e seu olhar parecia ser de alguém muito maligna. Gente, igual filme de terror, né? Júlio então ficou muito apavorado e foi pro banheiro novamente, onde tentou usar seu celular para tentar avisar alguém que precisasse de ajuda. Mas como de praxe, né, gente, aí nos filmes de terror, nos filmes da vida real, o telefone não funcionou. Estando fora de área, com certeza, né, gente? Eu acho que se ele estivesse num universo paralelo, a área não ia funcionar, porque ele não estava no mesmo local, no mesmo tempo e no mesmo espaço, né? Não é verdade? Vocês concordam comigo? Então, com medo, mas arriscando, o homem saiu do banheiro mais uma vez, e quando ele saiu do banheiro, adivinha? Tudo tinha voltado ao normal, graças a Deus, né? Júlio voltou à realidade que ele estava vivendo até então. Mas os relatos de Sete Além, assim, tem algumas outras histórias, inclusive em Portugal, que é muito difícil ter relato internacional sobre Sete Além, tá, pessoal? Isso eu vou falar um pouquinho mais no final. São histórias que acontecem mais no Brasil, pelo menos esse local específico, intitulado de Sete Além. Um relato vindo de Portugal talvez seja o que mais destoa dos demais, pois relata a experiência de uma família brasileira em um local paradisíaco chamado Sete Além. Então o que é diferente é que o lugar é bem legal, não tem nada de ruim. Encontrando ao cruzarem o buraco de uma parede num beco de Lisboa. Mas nesse caso a família se deparou com flores lindas, uma terra muito fértil, animais lindos que não existem em nosso mundo, bem como uma paisagem tão perfeita que parecia foto do Pinterest. Gente, isso parece ótimo, né? Imagina entrar num beco e sair no paraíso. Será que eles morreram e não sabem? Parece bem um paraíso, né, gente? Aqueles panfletos lá de religiosos e tal. Gostei desse Sete Além aí de Portugal. Mas era uma família brasileira, né? Pelo que eu li, não existem relatos de Sete Além internacional, pelo menos não com esse nome. E também, gente, o Randonautica, que é um aplicativo, para quem não sabe, também tem histórias relacionando o aplicativo Randonautica com Sete Além. Randonautica é um aplicativo que supostamente gera coordenadas aleatoriamente e que permitem que o usuário explore uma área local e relate suas descobertas, que envolvem mistérios e coisas estranhas. Inclusive já acharam até um corpo por conta desse aplicativo, né? Um adolescente jurou ter usado o Randonautica para reencontrar seu crush, que havia conhecido em uma balada e perdido contato.
Após o aplicativo levá-lo até a residência da amada, que adivinhem só, tinha uma pichação no muro com a palavra Sete Além, ele recebeu a notícia de que sua querida havia falecido de forma trágica 3 meses antes do reencontro. Gente, essa história é muito estranha, né? Porque ele usaria o Randonautica para encontrar um crush, gente. Era mais fácil ele usar o Tinder, mas enfim, né? Não entendi muito bem. Entre outros relatos, há também um relato perturbador da executiva de uma multinacional que contou no grupo de Sete Além do Facebook sobre quando em um resort na Bahia para uma conferência e relaxando na banheira do luxuoso quarto, escutou um estrondo que parecia um tremor. Ao abrir a porta, ela encontra sua cama coberta por uma colcha vermelha e empoeirada, abajures antigos, que nada lembrava o glamour do resort 5 estrelas em que ela estava hospedada. Quando ela voltou no banheiro, o banheiro não era o mesmo também, estava tudo podre lá, tudo velho, uma porcaria, ela já ficou louca. Então ela saiu de roupão para procurar ajuda e quando ela encontrou o recepcionista no elevador, ele de modo sarcástico pergunta se ela está gostando da experiência em Sete Além. Minha gente, que horror. Então a executiva pegou novamente o elevador para voltar para onde ela estava e quando ela desce, adivinha, tudo tinha voltado ao normal, não era aquela espelunca lá que ela já ia reclamar no Reclame Aqui. Ela não contou a ninguém lá na hora a experiência, mas jura que jamais pretende voltar àquele resort com medo de que aconteça novamente. Sete Além, inclusive, gente, serviu como lenda para assustar crianças aqui. A história que apavora muitos conta que o toque de um tambor antigo abre portais para castigar crianças rebeldes e enviando-as para Sete Além. Barulhos estridentes, músicas ruidosas ou de épocas, tem relatos que falam até que estiveram numa Sete Além oitentista no melhor estilo De Volta para o Futuro. Então, gente, tem muita história curiosa, né, sobre Sete Além e eu encontrei um site que fez uma entrevista, um site chamado Pop Fantasma, que fez uma entrevista com o Luciano Milite, que criou aquela comunidade no Orkut, então eu achei muito massa, porém a entrevista não é muito boa, assim, as perguntas que foram feitas e tal. Então eu vou dar uma resumidinha para vocês entenderem um pouco sobre o que ele falou e o que tem de relevante aqui para o nosso caso. Eles perguntaram para o Luciano Milite se ele tinha recomendações prévias para pessoas que forem parar em Sete Além ou também que queiram ir para Sete Além, se ele acha que isso é possível. E ele respondeu basicamente que as pessoas têm que agir com os instintos delas e tentarem sair de lá e que ele não acha que seja possível a pessoa ir de modo proposital, assim. Não adianta as pessoas ficarem tentando ir porque é algo que ele acredita que acontece aleatoriamente ou não, mas que a pessoa não tenha controle sobre isso. Também perguntaram para o Luciano Milite quais as outras histórias que ele achava assim legal sobre Sete Além, mas ele deu uma resposta assim bem Anitta, falando que para ele o melhor relato e o mais forte continua sendo o próprio relato dele, porque era um que ele sabia que era real assim 100%. Então depois outra pergunta foi sobre o Randonautica, que a gente até chegou a citar aqui num dos relatos, e o Luciano Milite disse que não acredita no Randonautica, no aplicativo, e também não acha que o aplicativo possa ter alguma ligação com Sete Além e possa levar para Sete Além. Ele não acredita que o Randonautica possa levar as pessoas para lá, enfim, que não seja nada verdade esse aplicativo. Então também o entrevistador perguntou sobre Stranger Things, o interesse das pessoas, se aumentou na pandemia, sobre universos paralelos, se o Luciano acha que as pessoas agora teriam vontade, né, de encontrar outros lugares para estar e tal, mas ele dá uma resposta falando que Stranger Things é uma grande série que ele adora e tal, que ele acha que tem uma ligação ali massa, mas ele não acredita que as pessoas estejam mais interessadas por conta da pandemia, mas sim por conta das séries e por o assunto estar mais em alta hoje em dia por conta das produções hollywoodianas. Então, basicamente, os pontos altos da entrevista são esses. Não tira-se muitas dúvidas, ele não fala muito sobre a história dele pessoal nos trechos que eu encontrei, então eu não achei muito interessante a entrevista com ele, não. Então, pessoal, sobre os relatos de Sete Além,
Ao que tudo indica, as histórias são quase 100% brasileiras. Não há nenhum relato em outros países, além daquele que eu li para vocês, né, de Portugal, que eu encontrei, né, gente? Essa pesquisa foi minha, porque aquele relato até de Portugal são de pessoas do Brasil, só no nosso idioma mesmo. Muitas pessoas não acreditam que Sete Além seja possível, nesse lugar específico e tal, acho que isso tudo é mentira. E que até essa história do Orkut, do Luciano, não seja verdade, encontraram algumas coisas, até pesquisaram a vida dele a fundo, pelo que eu vi, para tentar encontrar algumas brechas na história dele. Mas o fato é que Sete Além ganha muito destaque atualmente. Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. Inclusive tem o canal lá Assombrado, da Ana e do Matheus, que muitas pessoas conhecem, é um canal muito popular, e que eles recebem muitos relatos, assim. Eu acompanhava muito o canal Assombrado e a Ana faz aqueles relatos ao vivo que eu gostava muito. Hoje em dia eu não acompanho tanto, não acompanho na verdade, mas tinha muito relato, muitas pessoas mandando assim sobre Sete Além. Então, será que todo mundo inventou a história, gente? Muita gente mandando histórias similares de ter parado em outra dimensão e tal. Sinceramente, nos últimos tempos eu venho acreditando um pouco mais sobre universos paralelos e tal, não sei porquê. Até porque quando a gente sonha, não sei se vocês têm essa coisa, é uma coisa meio Sete Além, né? A gente parece que tá em outra dimensão. Sete Além, na verdade, se a gente for citar, pode dizer assim para as pessoas entenderem um pouco melhor, é como se fosse o sonho, assim, é um lugar meio distorcido, como se fosse a tua realidade, meio que um mundo invertido de Stranger Things, assim. Então, tudo parece meio estranho, só que as pessoas têm uma experiência mais física do que num sonho, eu acredito. E até eu, às vezes, acredito um pouco que um sonho possa ser uma distorção, uma outra realidade que a gente está vivendo naquele momento. Eu falei um pouco disso no episódio de Paralisia do Sono, não sei se vocês já escutaram, é um episódio muito legal, bem completinho, e que talvez seja isso realmente, uma outra dimensão, talvez não tenha esse nome em si, mas com certeza ao redor do mundo tem várias outras histórias sobre outras dimensões, né? Muitas pessoas dizem que já viram criaturas estranhas, que já viram lugares estranhos, mas com essa nomenclatura em si, Sete Além, é um trending topics aqui do Brasil que anda fazendo muito sucesso nos charts e tal, que talvez seja, né, gente, real, vai saber. O que vocês acham, gente? Vocês acreditam em Sete Além? Tem alguma experiência para me mandar? Pode me enviar. Tem o meu e-mail aí para vocês mandarem relatos. Talvez a gente faça aqui. Eu pretendo fazer um episódio com relatos dos ouvintes, então envie suas histórias, tanto de Sete Além quanto também de mistério, terror e coisas estranhas que aconteceram com vocês. Pode ser que vocês estejam no episódio de histórias aqui que eu pretendo fazer em breve. As fontes desse episódio foram Já Dizia Aristóteles, também o Catarse sobre Sete Além e o Amino app, as histórias que eu encontrei lá no Amino. Sete Além não é um tema que tenha muitas histórias, gente, eu acho que vai popularizar um pouco mais ainda, mas é difícil encontrar conteúdo, então eu tive que garimpar muito sites e a maioria falava a mesma coisa, e não eram coisas assim muito profundas, era algo mais superficial, mas o que importa é trazer também relatos, e como eu consegui trazer aqui para vocês, acho que ficou interessante. Se vocês gostaram, me deem um feedback, me mandem aí uma mensagem no nosso Instagram, lá no @calafrioreal, e também no meu pessoal, @mreduardoalexandre. Passa lá no Calafrio Real no YouTube para acompanhar mais conteúdos, me segue também nas redes sociais. No Calafrio tem vários episódios com vários casos criminais, casos de terror, histórias curiosas e estranhas. Eu vou deixar todos os links de apoio aqui ao projeto, ao Calafrio e ao Podesfrio, e também as minhas redes sociais, todos na descrição do episódio. Então não esquece também de seguir o nosso perfil aqui na plataforma de execução, no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você esteja escutando. E também compartilha nas suas redes sociais para ajudar aqui no crescimento do nosso projeto. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu ando acreditando muito em universos paralelos, então esse episódio 7 veio aí, casou com o Sete Além, então é um episódio bem especial, feitinho para vocês, assim, redondinho. Então eu espero que vocês gostem muito. Aguardo vocês aqui no Podesfrio, em breve no próximo episódio. Então, antes de terminar, eu já digo para vocês olharem bem o ônibus, se tá tudo bem, se as pessoas estão bem normais, ou se a linha do ônibus está certa, para vocês não pararem em lugares aí estranhos, em Sete Além, por exemplo. Um beijão para todo mundo, até mais, e é Podesfrio!